Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e ao meu lado, como sempre, ela, repórter especial do Seu Dinheiro, Júlia Vilchen. Como é que tá? Tudo bem? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo mais uma vez. Vamos aí para mais uma das últimas edições do ano do Touros e Ursos. Isso aí, o ano ainda não acabou e a Júlia não é a única presença especial aqui no programa de hoje. Nós temos um convidado que é o Damon Carvalho, ele é gestor de fundos macro da Principal Claritas. Como é que tá, Damon? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem? Júlia, como vai? É um prazer estar aqui com vocês. Legal, a gente que agradece aqui a sua presença. Bom, antes da gente começar a entrar no nosso papo aqui, fala um pouquinho sobre a Principal Claritas, quanto vocês têm sobre gestão, enfim. Certo. Bom, a Principal aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 8 bilhões de reais sob gestão. É uma casa que já tem mais de 23 anos, desde 99 aqui no Brasil. A gente foi um dos pioneiros a lançar fundos de floresta, fundos RED no Brasil. É uma asset que tem mais ou menos 75 funcionários, com 4 principais áreas de atuação: área macro, área de equities, área de produtos estruturados e crédito e área de wealth management. Isso é a Claritas no Brasil. E a gente faz parte, desde 2016, a gente é 100% integrado pela Principal Financial Group. A Principal Financial Group é uma asset que tem mais de 143 anos nos Estados Unidos, é do centro-oeste americano. Tem mais de 700 bilhões de dólares sob gestão no mundo, é Fortune 500, então é um gigante conglomerado, tem presença no mundo inteiro, mais de 30 milhões de clientes, mais de 18 mil funcionários no mundo como um todo. E está no Brasil, além de estar com a Principal, com a Claritas, sendo a principal acionista da Claritas, ela também tem uma joint venture com a Brasilprev, tem 25% da Brasilprev aqui desde 99, então é uma asset bastante longeva, 143 anos, não é toda a asset que tem esse tempo, e com mais de 700 bilhões de dólares de ativos no mundo inteiro, está presente em todos os continentes, escritório em todos os lugares, então é uma asset bastante robusta que tem a ponta de lança a gente na Claritas aqui no Brasil. Bom, e bastante tropicalizada também, como você colocou, né? Também já nessa joint venture aí há bastante tempo com a Brasilprev ali do Banco do Brasil. E você também, né? Assim, não começou ontem, né, Damon? Como é que é? Quanto tempo de mercado? Eu tenho quase 28 anos de mercado, já a Barba Branca denuncia, né? Mas quase 28 anos de mercado. Sempre fazendo fundos macros, sempre fazendo fundos aqui no Brasil. Eu fiquei mais ou menos uns 10 anos entre JP Morgan, Chase, ABN, fundos bancos gringos. Fiquei mais ou menos uns 7 anos num banco local chamado Fator, e há 11 anos eu sou responsável pelos fundos macro na Claritas. Eu entrei como sócio, agora eu sou um dos executivos, e eu sou dos principais executivos, um dos mais novos, que tem 11 anos. Isso mostra a mobilidade de lá, né? Todo mundo que vai gosta tanto que acaba ficando. Legal. Bom, mais uma vez aí, obrigado pela presença. Espero que a gente consiga explorar você bastante aqui ao longo da nossa conversa. Sei que a agenda de dezembro é concorrida, não só para você. A gente estava comentando o quanto que tá complicado encaixar aqui uma reunião para você, uma pauta para a Júlia e para mim aqui apurarmos. Mas, assim, como eu estava colocando aqui no começo do programa, o ano não acabou. Inclusive, semana que vem temos um teste duro aí para o mercado, né? Talvez o último do ano. Acho que o mercado teve alguns momentos difíceis aí, ficou de recuperação em algumas matérias, mas caminhando do jeito que a gente está até essa semana, eu diria que vamos passar de ano, mas antes precisamos aí fazer esse último teste, que vai ser na quarta-feira, né? Vamos ter logo 2 provas num único dia, né? Na chamada Super Quarta. Primeiro teremos a reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, que a expectativa é de manutenção ali das taxas de juros da maior economia do mundo, né? Nos atuais aí, uma faixa, né? Os juros que os Estados Unidos praticam ali na faixa de 5,25% a 5,5% ao ano. E, né, para fechar, né, ali a última prova seria a reunião do nosso Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, comandado pelo Roberto Campos Neto. Também é um jogo cujo placar, assim, salvo uma grande tragédia, ele está definido, né? Então, existe aí a ampla expectativa do mercado financeiro de mais um corte de 0,5 ponto percentual na Selic. Com isso, a taxa deve ser reduzida dos atuais 12,25% ao ano para 11,75% ao ano, e é assim que a gente deve encerrar o ano de 2023.
Bom, dito isso, se a queda, Damon, de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros está praticamente definida, o que o mercado vai olhar? O que você, em particular, vai olhar nessa decisão do Copom de quarta-feira? Então, Vinícius, essa é assim, a reunião em si, os 50 pontos está contratado, está bem precificado no mercado, não apenas essa reunião, mas as outras reuniões ao longo das próximas reuniões, está mais ou menos precificado isso. A gente já tem uma Selic terminal aí no ciclo todo precificado na curva de juros futuro de 9,5%. Paulatinamente em 50 basis points em todas as reuniões. Essa de agora, ela já estava no último Copom, o próprio Roberto Campos, o próprio Banco Central brasileiro, ele já mostrou que tanto a reunião passada quanto esta seriam 50 pontos. Ele deu um forward guidance, né? Ele fez uma previsão, deu uma previsão para o mercado que as próximas duas reuniões seriam de 50 basis points. Por que isso? Porque há mais ou menos uns 60 dias a gente estava começando a discutir sobre a queda da atividade no Brasil e a queda da inflação, que poderia propiciar o Banco Central a começar a acelerar o corte de juros para 75 pontos base. E como a nossa inflação de longo prazo ainda está desancorada, na inflação de 2025, 2026, que está girando por volta de 3,5%, o Banco Central ele não atua apenas através da votação e do resultado do Copom, mas através de como ele escreve a ata, né? Que é o que muitos dos especialistas, hoje em dia a gente é especialista em ler o português na vírgula, aquelas palavrinhas, a unanimidade ou o plural, se está em singular ou se está no plural uma palavra ou outra. E no último ele colocou plural, que os próximos movimentos seriam no magnitude de 50 pontos, a grosso modo, no ritmo atual. Então por isso que a gente entendeu que eram duas reuniões, então esta está contratado isso. O que a gente está vendo para essa reunião, nessa próxima reunião, é justamente esse wording, né? essa exemplificação do que está escrito na ata, esses pormenores. E o que a gente está pensando muito nisso é, será que o Banco Central ele já pode se dar ao luxo de querer sinalizar que ele pode movimentar essa taxa para um pouco mais do que 50 ou não? Na minha visão particular e na nossa visão da Claritas, a gente acha que ele deveria manter um discurso alinhado com a última. Porque a batalha não está ganha. A gente ganhou uma guerra, a atividade, a inflação está cedendo bem, a inflação de serviços, que é o principal tema do Banco Central, está vindo tranquilo para baixo. Então ele tem a condição necessária para continuar fazendo os cortes de juros até chegar nessa taxa de 9,5%. Mas a gente teve na semana passada um PIB que veio na margem, mostrando consumo, mostrando renda um pouco mais forte. Então, que é um número que tira um pouco o apetite do Banco Central de querer mexer nesse momento, de querer já sinalizar. Então, a gente acredita que ele deve manter o discurso, não deve tirar o plural, vamos pensar assim, ele vai continuar mantendo, na minha visão, ele deveria manter o plural no comunicado, ou seja, as próximas reuniões estão sinalizar pelo menos a próxima em 50 Você acha que basis ele points. mantém essa sinalização de que vai continuar reduzindo em meio? Eu acho que sim, eu acho que ele deveria, Vinícius, porque se ele hoje, a gente está entrando num ambiente que há menos de 30 dias a gente estava preocupado com os Estados Unidos com uma taxa de 10 anos próxima a 5% e o Banco Central americano podendo subir mais ainda. O que gerou muita gente aqui no Brasil até falar em taxa final de ciclo de juros aqui no Brasil próximo a 11%, acima de 10%, o que para a gente era impensável. E agora, um pouco mais de 30 dias depois que a taxa de juros americana deu uma acalmada dos 5 para os 4,15 que está hoje, com o Banco Central americano ficando um pouco mais pombo, né? Um pouco mais dovish, um pouco mais... É difícil achar uma palavra em português para isso, mas um pouco mais... Complacente. Complacente, ótimo, Vinícius. Um pouco mais complacente aí para essa taxa de juros final, sinalizando que pode ter um corte de juros ano que vem na ordem de 100 basis points nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos acalma a curva de juros no mundo como um todo. E aí o Brasil pôde tirar essa pressão externa e olhar para os seus dados domésticos. Quando você olha para os dados domésticos, é atividade, inflação e fiscal. Atividade ok, veio um pouquinho acima, mas nada demais. Inflação vindo muito bem para baixo. Para a gente permite que ele possa manter o ritmo de 50. Só que o mercado, se ele tira essa parte do plural, eu acho que o mercado vai querer ir para cima dele e falar que a próxima reunião vai ser 75 bases. E como a gente não, como eu falei, né, a gente tem uma guerra ganha, né, uma batalha, não uma guerra. A gente ainda tem um ambiente aí desafiador no ambiente fiscal brasileiro, temos meta de déficit para o ano que vem para ser discutido lá para março, a inflação está boa, mas o PIB ainda está relativamente resiliente neste momento, o desemprego está relativamente baixo por volta de 8%. Então,
prudência, caldo de galinha, acho que vale ir devagarzinho, por enquanto. Se for para acelerar, eu acho que ele pode passar um pouco esse tempo e no começo do ano que vem a gente fazer algum movimento para isso. Mas se eu estivesse sentado lá, eu teria um pouco mais de prudência nesse momento por todo essas probabilidades que a gente tem na frente de cenário externo e interno ainda um pouco dúbios. Né? Só para complementar aqui, Júlia, antes de passar para você, você falou que o mercado está precificando, né, está colocando ali na curva de juros, né, uma Selic terminal, não gosto desse termo, mas enfim, é o que a gente costuma usar aqui, né, no fim do ciclo de corte de juros, uma Selic por volta de 9,5% ao ano. Aí a minha pergunta para você é se você concorda com essa visão do mercado? Se você acredita que a Selic pode cair além desses 9,5%, ou talvez não, ela talvez não caia tanto até os 9,5%. Qual que é a tua visão sobre esse? Eu concordo, Vinícius. Eu concordo com o 9,5% de taxa final desse ciclo. E eu acredito que, eu até falava um pouco tempo atrás, quando a gente começou a ter o corte de juros lá em agosto, que eu nunca vi nesses meus 28 anos de mercado, um mercado tão bem precificado, com cortes no Brasil, com uma taxa de juros que a gente começou lá atrás, a 13,75, você cortar em todas as reuniões durante um ano inteiro 50 pontos base, um ano inteiro no Brasil sendo previsível desse jeito, eu nunca vi. A gente é brasileiro, a gente sabe que é difícil você ter uma previsibilidade por tanto tempo. Então, o mercado ele flutuou muito entre encurtar esse ciclo para um ciclo mais rápido, mais cortes por menos tempo, e aí depois veio tudo isso que a gente conversou, dele segurar um pouco esse ímpeto e o mercado ficar bem precificado. Hoje a gente tem na curva de juros, nas próximas 3 reuniões, praticamente 50 pontos de corte, que está precificando na curva de juros futuro, né, que é a maior previsibilidade que a gente tem. 3 cortes de 50, a gente tem um quarto corte de 40 pontos, então tem 80% de chance de 50 basis points, de 50 pontos base de corte na quarta reunião, e na quinta reunião a gente já cai de novo para 25 pontos. Então a gente vai desacelerando a partir da quarta, quinta reunião até chegar em 9,5%. Eu até argumento que o 9,5% em termos de taxa final, eu ainda acho uma taxa de juros restritiva no Brasil. Ainda é conservadora, dado que para a gente, na Principal Claritas, a taxa de juros neutra no Brasil, ou seja, aquela que não estimula nem desestimula a economia, é por volta de 8,5% a 9%. Então 9,5% ainda é bastante restritivo para a gente. Só que como a gente tem um governo que ainda tenta, pelo lado fiscal, fazer alguns movimentos, e o fiscal e o monetário têm que andar juntos, se você tem um fiscal que pode, na margem, ser um pouco mais leniente, o fiscal ele tem que ser um pouco mais restritivo. Se você tiver o fiscal indo no tom restritivo, o monetário poderia cortar muito mais. Só que como a gente tem esse pano de fundo de um fiscal, essas nuvens escuras no horizonte, eu acho que o Banco Central ele vai sempre sendo um pouco mais conservador. Né? Assim como a gente teve lá em junho, né? Lembra que a gente estava falando sobre mudança de meta aqui no Banco Central, da meta de inflação? Se tivesse mudado, o Banco Central não teria a possibilidade de ter cortado juros em agosto. Então, o que permitiu foi justamente a Fazenda ter sido muito apoiada, e é uma grande surpresa para a gente nesse ano, o Ministério da Fazenda ter tanta força, né? É uma grata surpresa. E o fato da Fazenda, o planejamento e o Banco Central no CMN ter reafirmado a meta de inflação permitiu o Banco Central começar a cortar os juros em agosto. Então, se a gente tiver um fiscal na mesma linha, eu acho, Vinícius, que a gente pode chegar até abaixo de 9%. A gente pode ir para os 8%, pode ir para a taxa de juros neutra. A diferença é como que a gente vai chegar lá. E aí é esse desenho, se a gente vai de 50 em 50, ou até antes a gente pode até de repente acelerar. Ou existe um terceiro cenário, que aí eu vou deixar o pessoal meio confuso, mas a gente pode chegar nesse 9,5%, parar por um tempo, porque a gente tem um Banco Central diferente no ano que vem, uma composição de Banco Central diferente no ano que vem, e a gente vê como que está os juros no mundo, se os Estados Unidos já está reduzindo juros, se o Banco Central americano também já está reduzindo juros, e aí isso permite que, com o mundo reduzindo juros, a gente consiga ir além. Eu, particularmente, aposto que a gente vai conseguir ir além. Eu acho que a gente vai conseguir chegar abaixo. O nosso call oficial é o 9,5%, mas eu acho que a gente pode chegar em 9%, depende de câmbio. A gente tem uma surpresa, tem bastante informação, né, mas se o real valorizar mais, cada 10% de ganho no real, cada 1% de ganho no real é um ganho absurdo na nossa inflação. Então, se a gente tiver um real valorizando mais, abre espaço para o Banco Central cortar mais juros também. E o câmbio tá bem volátil, né? Então, mas se a gente tiver um cenário mais propício para o câmbio, a inflação continuar desacelerando, como está, serviços principalmente, e a atividade nesse desenho vindo tranquilo, eu acho, Vinícius, que a gente vai chegar abaixo dos 9,5%, que é o nosso oficial hoje.
Eu vou falar com a nossa economista e falar assim, Marcela, acho que dá para a gente forçar um pouquinho e chegar no 9, vamos tentar um 8,75, sabe? Eu acho que dá para chegar assim. Legal. E como você tem avaliado justamente a atuação do Banco Central, desse Banco Central, nesse primeiro ano de governo Lula? Enfim, vai mudar no que vem a composição, né, a presidência do Banco Central, mas nós temos um presidente do Banco Central que não foi escolhido pelo Lula, não foi indicado pelo Lula, e a gente está vendo justamente essa atuação aí que você descreveu. Como que você tá avaliando a atuação do Banco Central aí desde que o Lula assumiu? É boa essa pergunta, Júlia, porque assim, o Banco Central, o mandato dele é único e exclusivamente perseguir a inflação e ser o emprestador de última instância. Então, o Banco Central ele não pode correr riscos. O Banco Central, por pressuposto de seu mandato, é ser conservador, é conservar o valor da moeda. E o Banco Central, justamente esse foi um dos maiores ganhos que a gente teve nos últimos anos, assim como a TJLP, assim como a reforma tributária, a reforma agora, a reforma da Previdência, a gente teve ganhos estruturais muito bons para reduzir o prêmio de risco Brasil no longo prazo, para a gente sair desses ciclos de 4 em 4 anos, para a gente sair desses voos de galinha de curto prazo. A gente, pela primeira vez ao longo dos últimos 6, 7 anos, a gente consegue ter um movimento mais estrutural, eu entendo mais estrutural, olhando mais o médio e longo prazo. E sem dúvida a independência do Banco Central é fundamental para a gente ter um prêmio de risco Brasil muito melhor. Não é à toa que a gente tem um prêmio de risco medido pelo CDS, né? Não tem muito como falar outro termo, né? O CDS brasileiro, o prêmio de risco brasileiro para 5 anos é de 150 pontos base, acima do Tesouro Americano, ou seja, bastante baixo. Para a nossa nota de rating é bastante baixo. E isso se deve a, alguns dos fatos, além do ganho, da grande surpresa positiva fiscal que a gente teve esse ano com o ministro Haddad na economia, a gente teve, sem dúvida, um dos grandes ganhos o Banco Central Independente. E se a gente lembrar um pouquinho lá no começo do ano, começou o ano com Lula até cogitando a hipótese de que, é o que você falou, não foi indicado por mim, é um presidente que foi indicado pelo ex-presidente, não está pensando no Brasil. Eu acho que muito pelo contrário. O papel do Roberto Campos Neto, que já foi eleito várias vezes um dos melhores diretores de bancos centrais do mundo, ele tem sido extremamente pragmático e alinhado com o objetivo de longo prazo no Brasil, que é conseguir ancorar a moeda e a inflação. Não é à toa que a gente começou o ano falando de uma inflação em 6% e a gente vai fechar o ano com uma inflação de 4,5%. E o Banco Central ele antecipou o corte de juros do quarto trimestre para o começo do terceiro trimestre, ali para agosto. Então, isso mesmo com a gente tendo o começo deste governo foi bastante conturbado. A gente escutou falar sobre talvez independência do Banco Central, que é um absurdo a gente mexer nisso, porque isso é um ganho estrutural do país. A gente escutou revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma previdenciária, coisas absurdas, que o Congresso acabou equilibrando essas forças contra o Legislativo, quer dizer, o Legislativo não é contra, né? Equilibrando as forças com o Executivo e trouxe essa serenidade para o nosso país para a gente conseguir fazer conta e não viver em cima de boatos, em cima de rumores e de ruídos políticos. E aí o Banco Central ele foi extremamente hábil na condução, extremamente focada na inflação, na condução de liquidez no mercado, e não é à toa que a gente conseguiu antecipar o corte de juros, a nossa moeda está valorizando bastante nesse ano, mais de 7%, o real está 4,90, sendo que as projeções no começo do ano eram até de 5,40, 5,30, 5,40, então a gente tem um real bastante forte. A gente tem uma bolsa de valores muito bem, a gente tem um PIB bom, a gente tem um desemprego bom, então eu acho que o Banco Central ele foi, e hoje se percebe a importância de um Banco Central independente. E a importância do papel que o Roberto Campos teve, junto com toda a sua diretoria, até agora, de conduzir serenamente esse processo. Se não fosse, inclusive, o trabalho conjunto do ministro Haddad com a ministra Tebet no planejamento e o Roberto Campos no Banco Central, em conseguir arquitetar a manutenção da meta de inflação, foi como eu falei há pouco, a gente não permitiria cortar os juros. Então, todo o trabalho que o Roberto Campos tem feito, que é muito hábil, em conduzir o Banco Central, tem permitido muitos ganhos no Brasil, muitos ganhos. Então eu acho que assim, o papel dele tem sido fundamental e louvável, assim, elogiável. Bom, esse cenário mais positivo para juros acabou permitindo a recuperação
da Bolsa, principalmente a partir de novembro. E voltando à metáfora ali do aluno, acho que a Bolsa talvez seja o ativo que melhor represente o que foi esse ano de 2023, toda essa volatilidade que você colocou, Damon, porque a gente teve um primeiro trimestre, né? Se fosse um aluno, o boletim dele da Bolsa no primeiro trimestre seria, e quando eu falo Bolsa, eu falo do Ibovespa aqui, o primeiro trimestre seria um boletim péssimo, né? Assim, a Bolsa começou muito mal, teve uma recuperação incrível no segundo trimestre, notas ótimas, depois desandou de novo no terceiro ali, não estudou, voltou a cair a nota ali no terceiro, no terceiro trimestre, agora nesses últimos, né, principalmente agora a partir de novembro, né? Começou outubro também já meio complicado, mas em novembro parece que resolveu estudar e veio nesse rally que vem se estendendo aí para o mês de dezembro. A minha pergunta para você é o seguinte, e com isso, né, assim, o saldo de tudo isso, até o momento que a gente está conversando aqui, é positivo para o nosso Ibovespa. Mas acho que fica aí, né, a pergunta e a tua visão para a Bolsa daqui para frente. Você vê espaço para a Bolsa subir ainda mais em 2024? Ou essa recuperação que a gente já teve aqui meio que já deu para empatar em relação ao que a gente estava vendo? Essa pergunta é interessante. E do jeito que você descreveu ao longo do ano, eu fui vendo a nossa história de todos os ativos no Brasil ao longo desse ano. A gente vê o quão desafiador foi, né? Como você falou, a gente está passando raspando de ano, né? A Bolsa se não tivesse subido 9 no S&P e 12 aqui a Bolsa brasileira em novembro, a gente estava abaixo do CDI no ano, né? Mas é isso mesmo. Mas eu acho que o mês de novembro, a gente teve um cenário muito positivo globalmente falando, Vinícius. A gente teve essa desconstrução desse aperto de política monetária nos Estados Unidos, a gente afugentou esse receio da taxa de juros americana de 10 anos ir acima de 5% e muito mais, como até o presidente do JP Morgan Global, JP Dimon, ele falou, olha, o mercado não está preparado para uma taxa de Fed Fund de 7%. Quando ele falou isso, o mundo acabou, né? E aí, agora a gente está falando, como você falou bem, a gente está com a taxa de juros parada lá fora, a gente, na principal, acho até que vai cair para 4,75 com cortes a partir do meio do ano que vem, cortando ali a partir de junho do ano que vem, nos Estados Unidos. No Banco Central Europeu cortando a partir até um pouco antes, talvez junho, talvez um pouco antes também começando a cortar, e não corta pelo lado positivo, corta por conta de uma atividade mais fraca. Só que este corte de juros lá fora, que a gente acha que vai acontecer a partir do meio do ano, foi precificado ao longo de novembro. A gente já tem hoje precificado na curva de juros americanos 130 pontos de corte na taxa de básica deles. E isso propiciou a alta na Bolsa Americana no mês de novembro. E quando você tem uma queda de taxa de juros nos Estados Unidos, você espalha risco para o mundo, né? O mundo inteiro quer comprar risco nesse momento. E aí a gente, Bolsa Brasileira, com commodities como minério subindo forte. Hoje a gente é net exportador de petróleo. O petróleo indo de novo para $80 do WTI. A gente está falando que o pior de China ficou para trás. Você olha o Brasil tão descontado e barato e apanhando no ano, como você falou, um péssimo aluno, foi o prato cheio, a combinação de estrelas para a gente ter a Bolsa subindo do jeito que subiu. A gente pegou bem esse movimento também, no mês passado a gente estava preparado para isso e a gente acredita que isso vai continuar. Por conta disso, a gente acha que o principal pano de fundo para nossa bolsa, assim como para as bolsas globais, para ativos de risco global, vamos falar em ativos de risco global, corte de juros, que o Brasil já começou, alguns países emergentes também já começaram, os países desenvolvidos devem começar ao longo do segundo trimestre do ano que vem. Isso vai dar uma sustentação para os ativos de risco ano que vem. Quando a gente olha China, na nossa visão, o pior macroeconomicamente ficou para trás. Falando de que China crescendo esse ano por volta de 5,3, ano que vem crescendo por volta de 4,5. China é outro caso aí bastante difícil de aluno do fundão da classe apanhando, sofrendo bullying e indo mal. E ainda não se recuperou, tá lá no chão ainda. A China tá lá no chão ainda. Foi um aluno exemplar durante muito tempo. Pois é. Tinha seus problemas de comportamento, mas nas notas era bom. Assim. E resolveu ser popular na escola e foi pro fundo, né? Acho que aconteceu isso, né? Acho que é bem isso. Estava na primeira cadeira e foi pro final, foi pro fundão. Mas China... Mas a gente acredita que macroeconomicamente a China está estimulando a economia, o governo chinês está estimulando e isso acaba sustentando... eu não digo a aceleração da economia, mas pelo menos a parar de cair a economia, que eu acho que é importante. E aí isso dá um pano de fundo para países emergentes irem bem, e aí a gente, como Brasil, está muito bem posicionado. A nossa Bolsa Brasileira, na sua pergunta, está ainda extremamente barata. Para a gente olha... Se a gente fala assim, nossa, a Bolsa Brasileira esse ano está subindo, graças a Deus, mas de quantos anos a gente vem com essa Bolsa parada que não se paga a taxa de juros básica no Brasil?
né? Há quanto tempo a gente está apanhando na Bolsa Brasileira, né? Devendo, a Bolsa Brasileira está devendo. Se você tira Petro e Vale, a nossa Bolsa está ridiculamente barata na nossa visão no longo prazo. Mas, como eu falei agora há pouco, não é fácil ser brasileiro, né? Cada dia a gente acorda com uma notícia nova, política, notícia nova de algum estímulo, e isso acaba tirando essa previsibilidade de longo prazo para a gente fazer conta. Mas a gente sim acha que o corte de juros, somado a este PIB que a gente tem esse ano muito positivo, de 3%, né? Ano que vem a gente tem 1,6% de PIB. Com esse cenário externo mais favorável para alocação de risco, com menos taxa de juros, com China indo bem, eu acho que a gente aqui no Brasil está preparado para andar bem mais na Bolsa, sim. É óbvio que não vai ser um cenário de céu de brigadeiro, vai continuar sendo aquele aluno que senta lá no fundo, mas que é aquele inteligente que não assiste a aula, mas não nota nada, mas chega na prova e tira nota boa. Eu acho que pode ser isso um pouco o Brasil, sabe? Não estou querendo estimular a educação errada não, tá, gente? Mas o Brasil não é exatamente exemplar como aluno, né? Pois é. Mas vocês estão comprados, então, nos fundos? Sou comprado em bolsa, a gente é comprado em bolsa direcional, a gente é comprado numa carteira, eu acredito que uma carteira de small caps tende a performar melhor, com ativos que vão se beneficiar dessa queda da taxa de juros mais proeminente aqui no Brasil também. Esse lado financeiro, o resultado financeiro nas empresas vai ser bastante importante no ano que vem. A gente acredita que essa economia de serviço financeiro nos balanços deve ser responsável por pelo menos 60% do resultado das empresas no ano que vem, em todos os setores. E a gente gosta bastante de alguns setores aqui no Brasil. A gente gosta de setores que são ligados à taxa de juros, mais setores de utilities, né, que é energia elétrica, saneamento, a gente gosta bastante. A gente gosta de alguns papéis de home builders, né, que é construção, mas de baixa renda, que é os grandes temas de um governo PT. Foi isso que aconteceu no passado, né? O que voou muito foi a construção de casas para baixa renda. Isso a gente continua gostando bastante. Achamos que banco deve ser um bom setor para o ano que vem também. A gente acredita que deve andar pelo menos mais do que o Ibovespa. Bancos, principalmente, não apenas bancos por conta de bancos, deu uma estabilizada nessa penetração de bancos digitais, mas os bancos grandes, eles também já estão mais ou menos preparados para isso, né? Então não é só o call de bancarização, mas também é o call de expansão de carteira dos grandes bancos que estão preparados para isso, uma taxa de inadimplência menor. Então tem fundamento para bancos começarem a andar melhor. E quando a gente olha, por exemplo, os grandes nomes, né, petróleo, a gente gosta muito os custos de produção de empresas petrolíferas no Brasil é muito baixo, gira por volta de $7 o barril. Então, se o barril de petróleo, que a gente não sabe para onde vai, porque esse ano foi um dos ursos, né? Nessa semana foi um dos ursos, nesse ano talvez tenha sido um pouco dos ursos, mas o barril do petróleo a $70, a $65 importa pouco para a rentabilidade das empresas, que o custo de produção é $7. Então vai continuar sendo rentável, né? E o Brasil, como net exportador, agora entrando na OPEC também, sabe-se lá o motivo, mas entrando-se na OPEC, acaba sendo um setor muito importante. A gente é net exportador, é muito importante para nossa balança. Então, petróleo, a gente não teve muita ingerência ao longo desse ano, foi uma grata surpresa. Fez a Petrobras subiu, né? E arrastou todo o setor de oil aqui no Brasil. Quando você olha, mineração está mais ligado com China mesmo, é esse call de parou, o pior ficou para trás. Então, quando você olha tudo isso, tirando o Petro e Vale, a nossa bolsa aqui, o meu colega Eduardo Moraes lá na Claritas, ele dá pulos, falando, nossa, isso aqui tá ridiculamente barato, tem que comprar tudo, não dá para não comprar bolsa no Brasil. Porque a gente precisa ter um pouco mais de previsibilidade. E quando a gente tem um cenário econômico que está bastante previsível, se a gente tiver um cenário político e fiscal um pouco menos instável, é o cenário básico para a gente poder continuar atraindo dinheiro. Não é à toa que a gente recebeu 21 bilhões de reais mês passado, né, Vinícius, na Bolsa Brasileira. E esse mês agora de dezembro, a gente já tem mais de 3 bilhões acumulado. Então o estrangeiro está interessado em Brasil. Está interessado em commodities, está interessado na história de Brasil, que pelo terceiro ano consecutivo cresce 3%. Então você tem um PIB indo melhor, com o econômico indo ok, emprego baixo, Banco Central independente fazendo o papel dele, moeda relativamente estável. A gente é muito barato, né? Aprovou uma reforma. Provou reformas, tem uma reforma, tem um arcabouço, né? Aí, bem ou mal, tira esses riscos de cauda fiscal de longo prazo.
Você tem uma reforma tributária que a gente acha que é uma nuvem escura também no horizonte, sobre principalmente a Bolsa. Eu acho que é isso que segura um pouco a Bolsa de andar muito mais, porque a gente não sabe quais são os setores que vão sofrer mais, se vai ter aumento de carga tributária, se vai ter um pouco... A gente não sabe como você vai ter, de repente, esse aumento de carga tributária vai resultar em desemprego, porque vai ter que mandar a gente embora para manter a rentabilidade, ou não. Então, como essa sombra ainda está muito forte no mercado, a gente acaba tendo esse ambiente de dúvidas. E é por isso que o investidor ele fica relativamente cauteloso. Como você falou, é o primeiro mês que a gente vai muito bem na bolsa, a gente já está, opa, será que já foi muito? Será que eu já tenho que realizar? Tenho que ter medo? Porque é isso mesmo, né? O Brasil, infelizmente, é um país que é o estudante lá do fundão, né? Que está querendo jogar futebol no recreio, né? Tá esperando bater o sino, né? Já está de olho no... Já está de olho no relógio. No relógio, exatamente. Queria perguntar, então, de câmbio, né? Realmente, o estrangeiro está olhando para o Brasil, mas também, enfim, com o juro alto nos Estados Unidos, né? Muito se falava quando começou esse ciclo de corte de juros, que talvez isso pudesse piorar para a gente aqui do dólar ficar mais caro para nós brasileiros, né? Sim. Enfim, o que vocês estão vendo para câmbio? Afinal, tem mesmo espaço para o real se fortalecer? Ou ele pode ficar pressionado aí diante dessa queda de juros? Tem, Júlia. Assim, na verdade, a pergunta de câmbio é a pergunta que derruba todo economista, todo gestor, né? Porque a gente só sabe do câmbio no dia 1º, no dia 30, no dia 1º, só depois, né? Câmbio é a pergunta que é a casca de banana. Mas assim, a gente está otimista, sim. Eu acho que o câmbio é um dos grandes touros aí, já falando no urso e touro, né, do ano, porque a gente acreditava que o câmbio poderia, ao longo do ano, por conta de um cenário mais desafiador no ambiente político no Brasil, no ambiente fiscal, um Congresso tendo que se contrapor a um governo mais gastador. A gente achava que teria mais importância um ambiente de um fiscal um pouco mais leniente nesse ano, geraria um ruído que poderia pressionar o dólar aqui no Brasil e o real se desvalorizar. Mas o que a gente viu foi uma melhora. Primeiro, a gente tirar esses ruídos fiscais ao longo deste ano foi extremamente importante, como eu falei, para o Prêmio de Risco Brasil. Então o Brasil melhorou muito por conta disso. O governo, a Fazenda fez um trabalho muito bom, conseguiu segurar alguns arroubos mais populistas de alguns outros ministérios, que é extremamente importante para a sustentabilidade no médio e longo prazo. Isso foi percebido pelo investidor, em primeiro ponto. Segundo ponto, a gente teve, sem dúvida, percebeu-se que o Brasil, não apenas agora, mas ao longo dos próximos anos, cada vez mais tem uma produção de petróleo sendo importante. Então, Petrobras e a produção, a venda de petróleo, a gente é neto exportador de petróleo hoje. Então, o petróleo é muito importante para a gente. O petróleo, bem ou mal, num ano de relativamente, você continuar apertando juros global e um PIB global que foi na margem um pouco mais forte por conta dos Estados Unidos, você teve um petróleo girando por volta de 70, 80 dólares, o que é positivo para o Brasil. E a gente tem, ou seja, a gente tem uma balança comercial que a gente falava no começo do ano na Claritas por volta de 60, 65 bi, vai fechar o ano quase em 100 bilhões de dólares. A gente está falando em 95 bi de dólar, então é um volume de balança comercial absurdamente grande. Nossas contas correntes, nossas contas públicas estão extremamente positivas, nosso saldo de conta corrente está ficando menos negativo, apesar do FDI, do investimento direto ainda continuar caindo, né? Mas está entrando dinheiro no Brasil, sim. E a gente, quando olha o Brasil frente a outros países emergentes e no mundo, se eu tenho esse cenário, esse pano de fundo para o ano que vem que é mais favorável, eu continuo acreditando que o Brasil está bem posicionado. Então ele vai continuar atraindo capital, não só para a Bolsa, mas também um pouco para renda fixa, porque o diferencial de taxa de juros, se o mundo vai cortar os juros, o Brasil ainda é uma das taxas de juros mais altas. Por mais que a gente já tenha começado a cortar, a gente está cortando gordura. A gente era aquele cara obeso que começou a perder um pouco de peso, mas tem bastante peso para perder, né? Que fez a bariátrica, digamos, vai. Então a gente tem bastante peso. Eu acho que isso é muito positivo para a saúde financeira do Brasil. E aí a gente vê, sem dúvida, o real como um dos grandes touros do ano. E eu acho que o real vai continuar se fortalecendo ao longo dos próximos meses, sim. O ambiente favorece isso. Infelizmente,
A gente, guerras, isso começou desde a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Guerra acaba pressionando o preço de commodities. E a gente, Brasil, é exportador de commodities, não tem jeito. Então, infelizmente, por conta de motivos ruins humanitariamente falando, mas a gente tem preços pressionados de commodities. E isso favorece o Brasil, favorece a entrada de dólares, favorece interesse em países emergentes, consequentemente, Brasil. Então, a gente vê o real se valorizando. Hoje eu tenho apostas no real. Aqui eu sou comprado em real, vendido em dólar, para os próximos meses no Brasil. Mas o que seria Sei que é difícil a pergunta, mas o que seria um preço justo pro dólar real? Qual que é assim, Vinícius, essa é a pergunta de milhões. Mas assim, a gente tem diversos modelos lá na Claritas. Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 20 modelos para tentar projetar o real. E cada hora a gente vê que um tá melhor. Mas então tem 19 errados para um tá certo, né? Mas assim, a tendência de todos os nossos modelos apontam num real mais valorizado. A gente acha que um real por volta de 4,50 não é difícil de ser atingido ao longo dos próximos meses, 4,60, 4,50, que na verdade nada mais é do que a gente teve há um ano atrás, um ano e meio atrás. A gente tinha um real brigando mais ou menos por volta de 4,60. Esse ano mesmo a gente teve o real ali brigando assim por volta de 4,70 no otimismo, 4,60 e pouco, depois subiu de novo, voltou para os 4,90. Então eu não acho muito difícil a gente atingir isso. É óbvio que agora, no mês de dezembro, que é a pergunta do dia a dia, né? A gente tem uma sazonalidade que não favorece o real, porque a gente tem remessas de lucros e dividendos de empresas brasileiras, empresas multinacionais no Brasil que vão remeter lucros e dividendos para fora do Brasil. Então tem uma demanda compradora de dólar neste mês de dezembro que acaba pressionando um pouco o dólar aqui no Brasil. Mas mesmo com essa demanda, a gente tem um real a 4,90, gente. Tá baixo, 4,91, 4,92. Há um mês atrás eu estava com 5, há 2 meses eu estava com 5,10, 5,15. Então, mesmo com essa pressão já contratada, o excedente de balança comercial, o excedente de interesse por China, o pior ficou para trás, minério voltando dos $100 para $120, a tonelada, o petróleo acelerando, isso deu aquele pano de fundo, mais o cenário externo de juros americano acalmando, deu aquele pano de fundo para a gente olhar os melhores países no mundo posicionados para pegar essa melhora de risco, esse beta maior. E o Brasil, sem dúvida, é um deles, por isso que o real veio para baixo. E a gente continua, o dólar veio para baixo e o real se fortaleceu. Por isso que a gente acredita que esse ambiente vai continuar. Eu acredito que pelo menos até ali o final de fevereiro a gente pode ter esse dólar brigando ali no seu 4,70, 4,65, 4,70. Até ali eu acredito que ele possa ir. Ainda podemos ter um pouquinho de pressão até o Natal, então ainda vai ficar um pouquinho mais pressionado, mas eu acho que a gente tem uma tendência clara de valorização do real, o que também favorece aquela outra tese, né? De repente o mercado continuar a precificar mais cortes de juros. Se o real se fortalece, a gente pode ter um ambiente para de repente o mercado precificar um pouco mais de corte de juros. Precificar, não sei se entregar, mas precificar. Legal. Bom, acho que a gente pode passar agora para o nosso segundo bloco. Mas antes eu tenho 2 recados para você que está acompanhando a gente. Bom, esse podcast, assim como todos os outros do histórico do Touros e Ursos, nós estamos aqui na edição de número 156. Todos os podcasts estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, como o Spotify. Inclusive o Spotify fez a retrospectiva de 2023, não sei se foi o seu caso, Júlia, mas o Touros e Ursos apareceu para mim lá como meu principal podcast. Para mim também. Ouvido no ano de 2023. Parabéns, então, tá bom. Parabéns. Segue a gente lá para aparecer na retrospectiva do Spotify 2024. Bom, e o segundo recado é que essa transmissão também está sendo feita aqui pro YouTube do Seu Dinheiro, então já peço, se você estiver acompanhando a gente pelo YouTube, para curtir esse vídeo, porque esse conteúdo chega a mais pessoas. E também, caso você esteja aí, ainda não esteja inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, já estamos muito perto de chegar na casa dos 100 mil inscritos no nosso canal do Seu Dinheiro no YouTube. E se a gente chegar lá, o Google vai mandar um troféuzinho pra gente. Então seria muito legal a gente chegar... Botãozinho de prata. É isso aí. Bom, e por falar em troféu, né? Chegou então a hora de a gente dar aqui o nosso troféu simbólico dos touros e dos ursos. Bom, vou pegar aqui emprestada a metáfora do bom aluno e do mau aluno, que eu acho que ele explica bem o que são os touros e os ursos, né? Então, os touros, né, são os bons alunos, aqueles que mandaram bem, né, fizeram a sua lição de casa e a gente quer aqui elogiar. E já os ursos, né, são aqueles que, né, andaram ali conversando demais, né, não prestaram muita atenção na aula e acabaram, enfim, não mandando muito bem. Lembrando que isso também é uma questão aqui circunstancial, né? O touro de hoje, né, pode ser o urso de amanhã e vice-versa, não é nada pessoal aqui contra ninguém.
E também, para limpar nossa barra, a gente sempre começa aqui pedindo para o nosso convidado escolher o seu urso da semana. Você já deu umas pistas durante o programa, Damon, de qual seria o seu urso dessa semana, então diz aí, para quem que você vai dar a sua nota vermelha aqui? Eu vou dar minha nota vermelha pro petróleo, que eu acho que o petróleo ao longo dos últimos 15 dias aí caiu bastante forte, né? Caiu mais de 10%. Só que o motivo pelo qual o petróleo caiu, na nossa visão, foi um call de menos atividade esperada para frente. E aí, quando a gente fala de menos atividade global, a gente está falando de menos demanda, você mantém a oferta, por isso que até a OPEC ela teve um corte aí de 1 milhão de barris de petróleo para o próximo trimestre, mas mesmo com este corte sendo prolongado pelos países produtores, o petróleo caiu mais de 10%. Então, esse sinal aí de petróleo para baixo é um sinal de menos atividade, é positivo. É touro pelo lado da inflação, mas é urso pelo lado da atividade. Então, eu fico pelo lado do urso nesse primeiro momento de que eu gostaria de ver o petróleo estável, um pouquinho para cima, que mostra que a atividade está indo bem, porque sempre a atividade é bom para todo mundo, né? É bom para emprego, é bom para renda, é bom para ativos, é bom para tudo, né? Então, eu fico com petróleo no curto prazo como sendo o urso aí da vez. E como você bem colocou, o Brasil hoje como exportador líquido de petróleo, enfim, a queda do petróleo acaba sendo urso para a gente, realmente, apesar desse impacto positivo nos índices de inflação. E, Júlia, o seu urso também tem a ver com petróleo Tem tudo e a também ver. tem a ver com nota vermelha aqui. Também tem a ver com nota vermelha. Então fala pro pessoal aí. O meu urso da semana vai para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está com uma ideia aí de anexar uma região da Guiana, seu país vizinho e também vizinho do Brasil, uma região chamada Essequibo, que corresponde a nada menos do que 2/3 da Guiana e que é uma região rica em petróleo e rica também em alguns minérios, né, inclusive preciosos. E Maduro, ele simplesmente no último fim de semana, ele promoveu um plebiscito na Venezuela, que o governo venezuelano alega que metade dos eleitores do país foram votar e que 95% dos votantes aprovaram a anexação de Essequibo, né? A gente não sabe se esses dados são muito confiáveis, mas, enfim, rolou aí esse plebiscito, já foi condenado internacionalmente. O Maduro até anunciou algumas medidas já em relação a essa região da Guiana, né? Enfim, já mandou criar uma nova província da Venezuela nessa região, ordenou lá a PDVSA, que é a estatal de petróleo da Venezuela, a fazer um mapa de exploração lá de óleo e gás na região, enfim, conceder licenças de exploração de petróleo, como se ele já fosse dono do lugar, né? Existe um motivo histórico, né, do porquê disso, porque a Venezuela, ela alega, né, que esse Essequibo deveria pertencer a ela por causa de um acordo firmado com a Inglaterra nos anos 60, mas essa região, na verdade, está com a Guiana desde a independência da Guiana e também a Guiana alega que a região é dela por causa de um outro acordo anterior ainda a esse da Venezuela com a Inglaterra, que é um acordo de 1899, né? Então, cada lado aí atribui essa... né, que é dono daquela região por causa de um acordo diferente internacional. Mas, enfim, Essequibo está com a Guiana, pelo menos desde a sua independência, e Maduro veio com isso meio que do nada, né, de olho no petróleo ali da Guiana. Mas, assim, por mais que os especialistas digam que é difícil, né, que a Venezuela de fato invada a Guiana, porque, enfim, sofreria sanções internacionais, já está sofrendo condenações internacionais, inclusive, né, reprovações aí de organismos internacionais. Os especialistas também acham que isso é meio que uma cortina de fumaça, né? Ano que vem tem eleições marcadas, previstas na Venezuela, e a economia venezuelana, como a gente sabe, é um grande urso aí já há um bom tempo, e que o Maduro poderia estar querendo dar uma alavancada na própria popularidade com essa história, fomentar ali um sentimento mais nacionalista, ou quem sabe até, né, por causa da confusão que ele mesmo está criando ali, decretar um estado de emergência para adiar as eleições, algo desse tipo. Então, assim, ele está sendo, vamos dizer assim, um aluno mal comportado nesse contexto sul-americano, e é ruim para o Brasil, né? Porque cria um atrito geopolítico numa região que
é conhecido no mundo todo por não ter grandes atritos, grandes conflitos geopolíticos. A gente está vivendo uma época em que isso está muito à flor da pele para o mundo inteiro, inclusive para o investidor global. A gente tem guerras aí sérias acontecendo no mundo. E a gente chama atenção aqui na América Latina, né? O Brasil e a América Latina como um todo, como uma região mais tranquila, mais estável nesse sentido. Criar um conflito desse tipo agora realmente é algo que não pega bem para o investidor global. Pô, agora que a gente que o Brasil tá se tornando um aluno com um pouco mais de destaque na classe, vem ali o que causa confusão na aula e começa a colocar a gente em encrenca de novo. É o cara não que é bom arruma pra briga, gente. né? Que arruma Não, briga, é o- arrumando confusão e arrastando o Brasil para confusão de uma certa maneira, né, na nossa fronteira. Então eu acho que realmente desnecessário o Maduro com essa história aí de anexar a Guiana é o meu urso da semana. Ele Vini. podia trocar o região de Essequibo pelo urso da semana, acho que já ficava de bom tamanho para ele. Exatamente. Bom, vou falar do meu urso dessa edição, vai para Braskem. Depois do desastre ambiental em Maceió, que, ao que tudo indica, foi provocado pela atividade de mineração de salgema, né, que é um insumo usado na cadeia de fabricação de PVC. Na semana passada, uma das minas da empresa entrou em colapso, começou a afundar, que levou a Defesa Civil a ter que retirar centenas de famílias que moravam perto do local. Só que essa história não começou agora. Braskem, os primeiros registros de problemas nos bairros de Maceió são de 2018, né, quando aquela região começou a sentir tremores de terra e, enfim, afundamento também, várias crateras começaram a surgir nas ruas e tudo isso acabou sendo levado, né, vinculado à atividade da Braskem, embora a empresa não negue que a mineração tenha sido responsável por isso. Ela até classifica o caso como um episódio geológico, né, um evento geológico. De qualquer maneira, a Braskem interrompeu a extração, né, a atividade em 2019 e já desembolsou mais de 9 bilhões de reais para realocar as famílias que foram atingidas nesses bairros de Maceió. Com esse novo incidente, a conta para a petroquímica deve aumentar e com isso a gente viu o reflexo nas ações da companhia que são negociadas na B3, que registraram forte queda na semana passada. E por falar em B3, né, eu também vou aproveitar aqui, Júlia, e se você me permitir, um segundo urso aqui, um ursinho mais carinhoso, um ursinho vegano para B3. A dona da bolsa que mantinha a Braskem como uma das empresas listadas no ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da bolsa, onde deveriam estar apenas as empresas que são reconhecidas com boas práticas de sustentabilidade. E a Braskem, obviamente, não parecia se encaixar, já não se encaixava nesses critérios antes do incidente da semana passada, e agora, com isso, a B3 finalmente tomou a decisão de excluir a Braskem do ISE. Detalhe, depois de uma matéria que a gente publicou aqui no Seu Dinheiro, alertando para a presença da Braskem nesse índice, que era um absurdo. Bom, mas vamos falar de coisa boa agora, vamos falar dos ursos, vamos falar dos bons alunos aqui da semana. Dos touros. Dos touros, vamos falar dos touros, aqueles que foram bem... Às vezes os ursos vão bem também aqui, né? Às vezes os ursos são polêmicos, mas a gente vai passar aqui para os touros da semana e também vou começar com um convidado, vou começar aqui com você, Damon. Quem você quer aqui? Para quem você dá sua nota azul aqui, quem vai passar de ano? Eu acho que tem bastante gente agora recente, né? Depois de um mês de novembro aí que a gente teve que a gente brilhou aqui, eu acho que tem bastante nome, mas eu vou me ater à pergunta da Júlia sobre o real e eu vou falar que o real, para mim, no ano, né, com uma das moedas que mais se valorizou no ano aí, um dos touros. Como eu falei, a gente começou o ano acreditando que o real pudesse ser mais desvalorizado, né? Ficar ali por volta dos seus 5,20, 5,25. E a gente está fechando o ano com o real muito abaixo, abaixo dos 5, podendo esticar essa valorização um pouco mais e isso permitir a gente continuar a fazer mais cortes de taxa de juros, o que é positivo para todo lado, né? É positivo para a economia como um todo, para a geração de emprego, para investimento e tudo mais. Então eu acho que o real, olhando não só a semana passada, mas olhando o quanto ele me surpreendeu ao longo deste ano,
Eu acho que o real, ele sim é o meu touro da semana, é o touro do ano, vai? Vamos colocar o touro como deste ano de 23. Tá certo, bom. Você, Júlia, pra quem você vai mandar o seu touro? O meu touro é um pouco urso, mas é touro, vai. Eu acho que tudo depende do ponto de vista. Eu escolhi o PIB brasileiro do terceiro trimestre, que, bem, cresceu aí, pibinho, né? Cresceu 0,1% em relação ao trimestre É um anterior. bezerrinho. É um bezerrinho. Mas por que que é touro, né? Porque o esperado, né, pela mediana aí das previsões do mercado, era de uma queda de 0,2%. Então, assim, o mercado esperava uma retração do PIB e ele apresentou ainda um leve crescimento, né? Um crescimento, inclusive, na base anual, desacelerou realmente, como já era esperado, mas desacelerou de 3,5% no trimestre anterior para 2% no terceiro trimestre, quando o esperado era que desacelerasse para 1,8%. Então, também surpreendeu para cima aí quando a gente pensa comparando com o mesmo trimestre do ano passado. Então, a gente teve aí surpresa no crescimento tanto da indústria quanto dos serviços, e o agro também apresentou queda, mas uma queda menor do que o mercado esperava. E até o IBGE divulgou junto também revisões para cima de dados anteriores do PIB, né, junto com esse último do terceiro trimestre. Então, assim, já tinha surpreendido, os números anteriores já tinham surpreendido o mercado, né? As previsões dos economistas, a gente até publicou no Seu Dinheiro sobre isso, né? Uma matéria do Ricardinho, sobre como que as previsões dos economistas vinham sendo atropeladas e sempre sendo surpreendidas para cima, né? Do PIB aí nos últimos trimestres. E realmente, dessa vez, não foi diferente. E agora a gente está esperando, né, que no próximo Focus aí apareça já que os economistas tenham revisado para cima a projeção de crescimento para o ano. Porque eu até lembro que agora o Damon falou em 3% de crescimento esse ano, a previsão do Focus ainda é de 2,84%, do último Focus antes desse dado do PIB. Vamos ver segunda-feira que vem como que vai vir, né, essa previsão. Mas enfim, esse é o meu touro aí da semana, né, o PIB veio fraco, o crescimento fraco, mas veio um crescimento quando ninguém esperava um crescimento. Esse é o meu touro, Vini. Legal. Bom, vamos falar do meu touro. Eu também tenho dois aqui para essa semana. Vou falar rapidamente do que era um touro inesperado também, assim como o PIB, se o podcast aqui fosse gravado há um mês e eu falasse que Palmeiras seria campeão brasileiro, a gente estaria falando, tá louco, né? Assim, jamais. E realmente foi uma campanha de recuperação espetacular do Palmeiras. Eu não sou palmeirense, sou São Paulino, mas eu tô muito de bem com a vida. Tão de bem com a vida que eu posso dar até esse touro aqui, essa menção honrosa aqui pro Palmeiras pela boa campanha, espetacular e, óbvio, também muito beneficiado ali pelo grande vacilo do Botafogo. O Palmeiras, eu diria até que foi um pouco o Ibovespa, né? Deu um rally final aqui que com isso acabou garantindo o título. Mas aqui o meu touro de verdade mesmo vai para o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que conseguiu dar um passo importantíssimo para a privatização da Sabesp, com a aprovação do projeto na Assembleia Legislativa pelo placar de 62 votos a 1. Até o 1 é surpreendente, mas porque durante a sessão aconteceu uma batalha literal, né, entre a polícia e manifestantes que eram contra o projeto. Com isso, a oposição esvaziou o plenário e a votação acabou acontecendo sem opositores. Mas, mesmo assim, o Tarcísio precisava de maioria simples e esses 62 votos eram bem mais do que suficientes para conseguir essa aprovação. Bom, se tudo acontecer como planejado, a gente deve ter aí uma privatização via oferta de ações da B3 no ano que vem, assim como foi a desestatização da Eletrobras. Bom, e para que o Tarcísio quer privatizar a Sabesp? O objetivo é antecipar, acho que é um objetivo que eu considero nobre, né? Que é antecipar a universalização dos serviços de água e esgoto aqui no estado de São Paulo em 4 anos, de 2023 para 2029. A Sabesp hoje, como uma empresa estatal, não teria verba para fazer esse trabalho. E isso, além disso, né, ele vai conseguir fazer isso baixando a tarifa. Se realmente isso acontecer, eu entendo que o Tarcísio vai ter aí pelo menos um bom cartão de visitas,
caso queira alçar voos mais altos nas eleições de 2026. Mas, por enquanto, ele vai ter que se contentar aqui apenas com o prêmio de Touro da Semana do nosso podcast. Bom, acho que a gente pode colocar agora um ponto final nessa edição do Touros e Ursos. Então, queria aqui já agradecer demais aqui a presença do Damon Carvalho. Como é que faz, né? Assim, para a pessoa que está assistindo a gente, está acompanhando, é possível investir nos fundos que você pilota lá na Principal Claritas? Sim, sim. A gente tem o site da gente, é só buscar, é fácil buscar no Google Principal Claritas. Os nossos fundos todos, tanto os fundos macro quanto fundos de equities, os fundos de crédito, os fundos alternativos, são vendidos nas principais plataformas de investimento. Então a gente é bem acessível em todos os lugares, tem a performance. A gente não é, como a gente costuma falar, né? A gente não é corredor de 100 metros, a gente não nasceu há 2, 3 anos atrás, a gente está aí há 23 anos, né? Eu, 28 anos de mercado, o executivo mais novo na Claritas tem 11 anos de casa. Então, assim, o pessoal que está lá é bastante experiente, os fundos são bastante longevos, um track record, um histórico de performance bastante sustentável. Óbvio que a gente mora no Brasil e a gente tem oscilações aí de performance, são ciclos econômicos que sempre tem, altos e baixos, mas a gente sempre está aí correndo essa maratona de longo prazo e não as provas de 100 metros, né? Então, a gente é bem acessível aí para as plataformas e sem dúvida, Vini, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, foi uma delícia de programa. Legal. Me chamem mais que eu farei outros e a Claritas está à disposição aí para outros entrevistadores também, para outras pessoas serem entrevistadas por vocês também. Legal. Com certeza, tá super convidado para voltar. E assim como você, Júlia, você também tá convidada, eu diria que você está convocada para voltar na próxima semana. Obrigado. Obrigada, Vini, obrigada, Damon, pela presença e obrigada a todos que nos ouviram e nos assistiram. É isso aí, valeu pessoal. Até a próxima, aquele abraço.